Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você que está chegando. Depois de alguns dias, estamos aqui de volta, glorificando e exaltando o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória, que é o Senhor Jesus. E hoje, nessa manhã, eu vou deixar uma palavra de Deus para a sua meditação, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21 até verso 4. Hoje nós vamos falar sobre a nossa herança no céu, né? O novo céu e a nova terra que o Senhor vai, com o seu poder, vai construir, vai fazer, vai transformar, vai fazer tudo novo. E o título dessa palavra é assim: os novos céus e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada para uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Labra subiega. Glória a Deus por isso. E aqui, amados, vamos fazer um comentário bíblico, que o título desse comentário é Minha Herança no Céu. E fala assim: hoje eu quero, irmãos, conversar com vocês sobre a realidade gloriosa do céu. É muito importante entender isso. O cristianismo é a religião da esperança. O céu não é apenas o nosso destino, o céu também é a nossa origem. Nós nascemos de cima e para lá voltaremos. Nós entendemos com toda clareza que o céu, é a nossa pátria, não é aqui. Nossa pátria não é aqui. A Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra estranha, né? Assim é a nossa longa caminhada aqui, rumo a Jerusalém, a cidade santa. Então vale a pena você passar, atravessar o que tiver que atravessar aqui nessa vida, porque na outra vida, né, aquele que for fiel até o fim será galardoado, recompensado pelo Senhor. Aqui, a nossa pátria não é aqui. Construir, portanto, as nossas raízes aqui, ajuntar os nossos tesouros aqui, colocar a nossa esperança aqui é perda de tempo, é frustrar-se, porque na verdade a nossa pátria está no céu. A casa do Pai está no céu, a nossa herança é o céu e o nosso lar permanece aqui. O nosso lar que permanece aqui é passageiro, temporário. Aqui nós caminhamos, nós estamos de viagem. Como diz Dr. Billy Graham, eu estou a caminho da minha casa, a caminho. E a minha terra é a minha pátria, como bem descreveu Dr. Braine no seu livro Peregrino. Aqui nós estamos em jornada, né? Em jornada, e aqui ele fala leito, perigo, ameaças, inimigo, tentações, seduções, mas nós estamos caminhando com a graça de Deus, né? Ele está falando que aqui nós passamos por muita tribulação, muita adversidade, mas a gente tem que perseverar até o fim, porque só quem vai receber, como está escrito lá em Mateus 24, aquele que perseverar, a igreja que for fiel até o fim, ela sim vai ser galardoada, ela vai ser recompensada pelo Senhor. Então a gente não pode desistir, mesmo que esteja difícil, mesmo que os dias sejam maus,
Continue, não olhe para trás, mas continue rumo à cidade santa, servindo ao Senhor com alegria, né? É isso que ele quer falar. De todos e todos chegaremos lá, porque a Bíblia diz que de força em forças chegaremos lá, né? A Bíblia fala de glória em glória, né? Chegaremos lá. E cada um apareceremos diante de Deus em Sião. Eu sei que hoje em dia falar sobre o inferno e depois falar sobre o céu não são temas populares, né? Hoje em dia já não se fala mais sobre o céu nos púlpitos, né, atuais. A Labra Subiergo, os grandes pregadores, os pregadores de renome ou não, né, não fala mais, é raro, é uma raridade. As pessoas falam de tudo, tem vários temas que as pessoas trazem em suas igrejas, várias programações. Agora parece que as pessoas, né, estão esquecidas do céu e estão esquecidas do inferno, né? E a Bíblia diz que a gente tem que falar, né? O próprio Jesus falou mais do inferno do que do céu, porque como alerta, para servir como alerta, para que as pessoas não vá para lá, para aquele lugar, porque é um lugar de dor, de tormento, de angústia, é o lugar onde a pessoa entra e não sai mais. Então, se o próprio Jesus, o Filho de Deus, quando esteve aqui na terra como homem, alertou, né, constantemente, alertou de uma maneira severa a sua igreja, seu povo, trouxe uma advertência para que seu povo não vá para lá. Quem somos nós para calar a nossa boca? O diabo quer calar a boca do povo de Deus, o diabo quer calar a boca da igreja, não quer que você fale do céu, não quer que você fale do inferno, que você ande sem destino. A pessoa que não fala do céu e do inferno é porque a pessoa não sabe para onde ela está indo, ela já se esqueceu da sua caminhada. Ela se esqueceu da sua trajetória, do caminho que ela está trilhando. Não podemos se esquecer. Temos que falar todos os dias, sempre que for necessário. Sempre que Deus colocar no seu coração para você trazer essa mensagem, por mais dura que ela seja ou não, temos que falar, porque tem vidas que está perdida, está caminhando, está indo para o inferno. E uma palavra dessa vai transformar a vida dessas pessoas, vai mudar. A palavra de Deus, ela tem poder de transformar a vida do pecador, transformar a vida do homem. Então não podemos parar de falar a palavra de Deus, em especial esses dois caminhos, céu e inferno. Aí aqui fala sobre o inferno e depois falar sobre o céu. Não são temas populares, mas parece que essa mensagem é estranha, pois os homens querem construir impérios aqui mesmo e esqueceram do céu e o seu tesouro enterraram aqui mesmo. Mas falar do céu, irmãos, é algo tão bendito que isso levou o primeiro-ministro da Inglaterra no primeiro século, o primeiro-ministro da Inglaterra no século passado a afirmar que a decadência da Inglaterra devia-se ao fato de não se ouvir mais nos púlpitos pregações sobre o inferno e sobre o céu. Nós precisamos entender isso. Há um inferno ao qual nós precisamos fugir da ira vindoura. E há um céu do qual devemos desejar ardentemente recebê-lo como herança. Pregar sobre esse assunto não é pregar um assunto fora da nossa realidade, nem distante, não, absolutamente não. Refletir sobre o céu tem implicações práticas para a vida aqui e agora, se não vejamos, pensar sobre o céu mexe com a sua vida financeira aqui na terra. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz assim: ajuntai para nós outros tesouros lá no céu. Então, quando você para
refletir sobre o céu, isso mexe com, aleluia, os seus valores financeiros, seus investimentos. Isso mexe com a sua maneira de entender a vida financeira. É porque tem pessoas que levam a vida aqui terrena como se só existisse essa vida. Então ele é tão apegado às coisas materiais que se ele perder uma coisinha, qualquer coisa que ele perder, ele entra em desespero. E não é assim. A Bíblia diz que o nosso coração não pode estar onde a traça e a ferrugem corrói. O nosso coração, o meu e o seu coração, tem que estar nas coisas de cima, do alto. Os valores são outros. Os valores são maiores e melhores, né? As coisas de cima, ela tem um valor extremo, um valor precioso, altíssimo, onde a traça e o ferrugem não corrói, né? As coisas do céu são tesouros que a gente tem que ter em nossa vida como prioridade. Aí aqui fala, lá e você perde tudo que você... deixa eu ler aqui novamente. Os seus valores financeiros, os seus investimentos, isso mexe com a sua maneira de entender vida financeira, porque você tem o que você investe lá. E você perde tudo o que você investe aqui. Na linguagem de Pedro, aquilo que está aqui, que for construído aqui, para os homens vai ser entesourado para o fogo, ou seja, vai ser passageiro. As coisas que está aqui, um dia não ficará pedra sobre pedra. Então, para que se afligir? Para que você colocar seu coração nessa casa, nesse carro, nesse emprego, no dinheiro, né? Se tudo passa, né, irmão? Tudo passa. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. Agora, os que ajuntaram tesouro no céu, nem a traça, nem o ladrão, nem a ferrugem pode tomar de você. Portanto, o homem não é rico pelas qualidades, pela quantidade de coisas que ele tem aqui, e sim pelas quantidades de tesouros que ele tem lá no céu, que ele ajuntou lá. Agora me fez refletir aqui em algo que eu vivi aqui na terra, né? Eu morei com a senhora, como eu sempre falo, né? Eu tive vários processos na minha vida, né? E um desses processos foi uma senhora que eu morei e ela me ensinou muito. Então, ela deu o testemunho dela, né? Que o tesouro que ela ajuntava era lá no céu. E um dia Deus mostrou para ela, ela foi arrebatada, a irmã Jacira. Ela viu um lindo vestido lá no céu. As vestes espirituais são construídas com bondade, com amor, com misericórdia, com perdão e ajudar o próximo. Todas essas qualidades, todas essas coisas boas que você faz aqui na terra para glorificar o nome do Senhor, você está construindo tesouros lá em cima. Então é por isso que a gente tem que fazer mais coisas boas. Errar, nós vamos errar, porque nós somos seres humanos, nós somos sujeitos a esse tipo de coisa. Mas a gente tem que procurar sempre a fazer mais as coisas certas do que as erradas. É isso a reflexão. Aí aqui a segunda reflexão que a gente pode trazer por dia de hoje é: você pensa, reflexão, você pensa no céu, você vai mexer com a sua mente, com as suas reflexões, com as suas ponderações. A palavra ponderações significa agir com reflexão, meditação. Você vai pensar antes de agir. O apóstolo Paulo diz assim: pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo vive. Ponha a sua mente para pensar no céu, como vai ser o céu, as glórias do céu, a recompensa do céu, as alegrias do céu, a permanência do céu, a alegria eterna que vamos ter no céu. E é lá que você passará a eternidade se você pôr a sua confiança em Jesus.
Às vezes nós gastamos toda a nossa energia na transitariedade, né? Nas coisas terrenas, ele está falando. Na transitariedade da vida, naquilo que fica, naquilo que não permanece, é passageiro e terreno, e físico, naquilo que vai, aleluia, Jesus querido, glória a Deus, acabar. Se a nossa felicidade for construída aqui, corremos o risco, como Salomão, lá em Eclesiastes 2, diz: buscar a felicidade na bebida. Tem pessoas que ela não ocupa a sua vida com as coisas de cima, do alto, do céu, ele está falando. O vazio que há dentro do ser humano, ele quer preencher, ele quer ocupar com as coisas desse mundo. Então, a sua alegria, ele está falando, vai ser na bebida, na riqueza, no sexo, na forma de descobrir que tudo isso é passageiro, né? Tudo fica aqui, é vaidade, não tem consistência, não tem conteúdo. Era isso que Salomão falava, que tudo é passageiro, né? Tá escrito lá em Eclesiastes, tudo é vão, tudo fica. Mesmo que você construa um império monstruoso, grandioso, você vai saber que um dia não ficará pedra sobre pedra, tudo passará, até porque Deus vai construir um novo céu, uma nova terra. Então, isso aqui vai passar por uma transformação, né? Por uma mudança. Então, não vai ficar nada do que você construiu. O seu império sendo grande ou pequeno, sendo grande ou não, você saiba que Deus não quer que você coloque o seu coração nessas coisas. Você pode adquirir um carro bom, uma casa boa, uma vida confortável, mas a sua prioridade é Jesus. Em primeiro lugar, quem tem que estar na nossa vida é Deus, é Jesus, porque a gente se sobressai em meio às dificuldades, em meio às tribulações, às tentações. Quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, a gente tem a certeza que vai vencê-las. Mas existem pessoas que não têm Deus em primeiro lugar na sua vida, e quando vem as lutas, a tribulação, elas se perdem, né? Elas perdem o rumo, elas se suicidam, não sabe para onde recorrer. Mas aquele que tem Deus, que tem Jesus, sabe que Deus é um porto seguro, né? Isso é importante. Em terceiro lugar, quando você pensar no céu, isso te move à santidade. Ele está falando, pensar no céu te move à santidade, vai despertar algo de bom dentro de você, né? A sua vida espiritual vai ser aguçada. A Bíblia diz lá em 1 João 3, versículo 2 e 3, e aqueles que têm essa esperança guardam-se a si mesmos puros, né? Quando a gente pensa no céu, a gente quer se guardar, né? Se purificar, a gente quer se reservar, né? Se afastar das coisas do mundo, porque ser santo é ser separado, né? Quem não pensa no céu vive uma vida iludida. Quem não espera o céu não se prepara para ele. O céu é um lugar para preparados, para pessoas preparadas. Portanto, se você aguardar a segunda vinda de Cristo, se você realmente aguardar essa pátria gloriosa, e isso leva você a andar com Deus em novidade de vida todo dia, porque todo dia você está aguardando a volta do Senhor Jesus. E em quarto lugar, devemos aguardar e refletir ou pensar no céu, e isso ajuda você a enfrentar o sofrimento. Não há verdades. Não é o sofrimento, não a verdade, meus irmãos. Aqui tem sofrimento. Não é verdade, meu irmão? Ele está falando. Aqui tem sofrimento, tem luta, aqui tem choro, aqui tem dor, aqui tem decepção, aqui tem desencontro, aqui tem ferida na alma, aqui tem traição.
né? Aqui tem solidão, aqui tem abandono, aqui nós temos injustiça, aqui tem violência que você sofre. Então, a gente passa por uma série de coisas. Se o nosso coração não tiver inclinado, voltado para as coisas do céu, do alto, a gente não vai suportar a barra aqui na terra, não, porque o negócio aqui não é brincadeira. Nós somos perseguidos de dia e noite por seres espirituais, que são demônios, né? Enquanto tem os anjos de Deus que acampam e guardam aqueles que temem a Deus e que se desviam do mal, assim como Jó, existe outra força também, existe os demônios que ficam do outro lado tentando paralisar a sua vida, destruir a sua vida, acabar com você. E se você não tiver seu coração inclinado para Deus, para as coisas do alto, do céu, para as coisas de cima, né? Se apegar com Deus, se achegar para Deus, né? Se agarrar com Deus, a gente não vence as batalhas terrenas aqui na terra, porque a gente tem a luta do dia a dia, mas a gente tem as batalhas espirituais. E muitas das vezes as pessoas não entendem o que é batalha espiritual. A batalha espiritual é luta com demônios, é você estar querendo fazer uma coisa e o mal está ali induzindo, né, lhe tentando a você fazer outra coisa. Então você precisa jejuar, orar e ler a Bíblia, buscar a Deus para você vencer essas guerras. Aqui você sangra, aqui você geme, aqui você chora, mas pior do que aqui é um inferno, pois o sofrimento é eterno. A Bíblia diz que o fogo não apaga, nem o bicho morre, né? Se a gente passa uma luta aqui, a gente passa uma luta para ser moldado, porque a gente não somos bons, não. Alabra subérga. O ser humano não é bom. Então ele tem que ser moldado por Deus. E Deus encontrou essa maneira de lapidar eu e você. É através das lutas, das tribulações. Mas Ele está te guiando, Ele está te guardando, está te segurando, está te protegendo. Então, é melhor passar essas lutas aqui, essa diversidade e atravessar todo esse mar de sofrimento com Deus, de que a pessoa enfrentar um sofrimento eterno, que é no inferno. Só vai enfrentar esse sofrimento eterno quem for desobediente, quem for idólatra, quem for mentiroso, quem se prostitui, quem bebe, quem virou as costas para Deus, não quer saber de Deus, quer viver no pecado. Então, o homem que quer viver no pecado, ele vai viver a morte eterna, né? Porque existe dois tipos de morte, a morte terrena, né? Que é o corpo físico, e a morte espiritual, que é quando a pessoa se afasta de Deus, né? Então, a Bíblia está trazendo uma advertência que tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, com as coisas que o inimigo oferece. A Bíblia diz que o fogo não apaga, nem o bicho morre. Então, lá é sofrimento eterno e a pessoa tem, as lembranças são aguçadas. Tudo que você faz aqui na terra, quando você vive em pecado, todo homem que vive em pecado não quer saber de Deus. Quando ele vai para o inferno, as lembranças continuam. Se ele matou, se ele roubou, as lembranças são vivas, não sai dele, é aguçada. Ele fica ali, passando por isso constantemente, né? E a Bíblia diz que há bichos que entram no corpo da pessoa e a pessoa não morre. Fica ali naquele fogo queimando, sofrendo, gemendo e não tem mais como sair daquele lugar, porque a sentença já foi dada por Deus. Então, Deus é bom, Deus dá uma vida toda para você se decidir qual o caminho que você quer seguir. A Bíblia diz que só há dois caminhos, céu e inferno. O caminho de ir para o céu, a Bíblia diz que a porta é estreita. Estreita por quê? Porque você tem que renunciar às coisas desse mundo, renunciar ao pecado, renunciar às coisas que o diabo lhe oferece. Aí é estreito mesmo. Mas o caminho de ir para o céu, a porta é larga, a pessoa vai com bagagem, sem bagagem, entra de todo jeito. Então, o homem quem faz a escolha, você quem faz a sua decisão. Deus não vai te obrigar a você entrar na porta estreita nem na larga. Você que faz a sua escolha. Deus vai te mostrar o melhor caminho que você tem que seguir, né?
O melhor caminho não é o teu coração, o melhor caminho. O melhor caminho é a instrução que o teu Pai Celestial está te dando nesse dia de hoje. Se você aqui não tiver esperança, a sua vida perde o sentido. É por isso que tanta gente acaba dando cabo na sua própria vida por falta de Deus. Por isso tanta gente mergulha no alcoolismo e por isso que tanta gente mergulha na promiscuidade. E é por isso que tanta gente não acha sentido para a sua vida e se desespera e faz besteira por não ter esperança, né? A nossa esperança, ela não morre porque é Jesus. A nossa esperança é diferente da esperança do mundo. As pessoas do mundo dizem que a esperança é a última que morre, né? Mas a nossa esperança, ela não morre, porque a nossa esperança é Cristo, é Jesus. A do mundo morre, a deles morre, a nossa permanece. Mas a Bíblia diz que quando você pensa no céu, você reflete assim, porque o sofrimento do tempo presente não dá para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Você tem esperança? Ele está fazendo uma pergunta. Se você tem esperança, você crê que Cristo é o Senhor da sua vida e você vai vencer em nome de Jesus. E em quinto lugar, o céu nos ajuda a enfrentar e a nos livrarmos do medo da morte. A Bíblia diz que a morte traz pavor na gente. O rei dos terrores, assim que a Bíblia descreve a morte, o rei dos terrores. Talvez você não tenha medo de enfrentar a sua própria morte, porque você está seguro em Cristo, está guardado em Deus. Mas você tem angústia só em pensar que alguém que você ama da sua casa pode morrer, né? Tem pessoas que é assim, ela não tem medo de morrer, mas ela tem medo de perder um ente querido. Esses dias eu perdi meu irmão. Doeu, foi difícil, mas passou, porque eu estou guardada em Deus. Deus é o meu remédio, Deus é quem me cura. Deus é quem sara as tuas feridas. Quando a gente tem segurança em Deus, Ele guarda até os nossos sentimentos. Ele alivia a nossa dor, Ele é o nosso bálsamo. Ele traz refrigério para a nossa alma. Ele é a nossa garantia, a nossa vitória. Ele nos dá suporte para a gente passar por esse tipo de coisa. Por isso que o povo do mundo não entende que a morte por crente é um descanso, é motivo de alegria, não de tristeza. Porque a gente vai descansar, a gente vai sair desse mundo tenebroso, desse mundo de luta, de guerra, de peleja, e vai para um lugar com Cristo e em Cristo um lugar melhor, um lugar de descanso, de paz, de gozo, de alegria. Agora eu vou contar uma história aqui. Ele vai contar uma história, o comentarista. Eu, quando era criança, eu tinha pânico em pensar que podia perder minha mãe, né? Que ela ia morrer. Se eu levantasse, ele está falando, se eu levantasse de manhã e não a visse, eu entrava em pânico. Eu tinha medo de perdê-la. A morte nos causa medo, ele está falando. Mas quando você pensa no céu, você diz assim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi isso que levou o pastor Dr. Mike Jones, que vocês conhecem tão bem, considerado o maior pastor do século XX. O homem que mesmo não viajando ou viajando muito pouco, mas passando quase todo o tempo pregando no mesmo púlpito, na mesma igreja, influenciou o mundo inteiro, ele sendo médico e médico da família real. Resolveu abdicar-se, né? A palavra abdicar-se significa renunciar a si próprio, renunciar o que estava fazendo, renunciar ou desistir do poder, né? Ele resolveu abdicar-se, renunciar
desse alto privilégio para se tornar pastor e pregador, e ele contraiu um câncer e o tratamento não funcionou, não teve êxito. E ele já no seu estado já final, e a igreja chorando, e a igreja reunida, orando e chorando, e intercedendo pela cura dele. Chegou um momento que ele disse para a sua família e para a sua igreja: por favor, não ore mais pela minha cura, não me detenham, né? Ele está falando da glória. Ele não estava com medo de morrer, de partir, né? Quem está seguro em Deus não tem medo desse tipo de coisa. A gente sabe que Moisés, quando ele foi partir, ele sabia que ele ia partir, porque ele estava guardado em Deus, né? Ele conhecia a Deus, ele tinha intimidade com Deus, então ele avisou a Josué que ele iria e não voltaria mais. Então ele já sabia que ia partir, ele já sabia para onde ia. Da mesma forma foi esse servo de Deus. Ele iria partir, porque ele tem plena convicção que morrer é entrar na glória. Então ele já sabia para onde ele ia, ele já sabia os passos que ele estava dando aqui, caminhando aqui na terra, e seu coração estava em paz, seu coração estava tranquilo. Coisa boa é você viver aqui na terra e viver em paz, viver tranquilo, mesmo em meio a guerras, a luta, a aflição. Você tem paz, porque quem te